Deus, tem uma passagem muito interessante que fala a respeito da vida de um homem. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração de uma forma maravilhosa. Aleluia. Josué, capítulo 1, nós vamos ler o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Que diz assim: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Aqui é Deus falando com Josué. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus, aleluia! Santo e poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz a respeito de um povo. Eu quero falar desse povo rapidamente para nós chegarmos aonde nós lemos o texto. E é o povo de Israel, ou o povo dos hebreus, também chamados como os hebreus. É um povo que vem da geração ali de Abraão em diante. Podemos chamar eles de Israel a partir do próprio patriarca, né? Mas eles passaram um período, que os irmãos conhecem a história, na terra do Egito. E é interessante, irmãos, que esse período que eles passaram na terra do Egito, em torno de 430 anos, um bom período desses anos, esse povo passou sendo escravo desse povo chamado dos egípcios. E nesse período de escravidão, eles começaram agora a clamar a Deus por ajuda. E quando nós clamamos a Deus, Ele responde. Glória a Deus. Quando nós clamamos a Ele, Ele responde. Às vezes nós estamos ali no trânsito e não dá nem tempo de fazer aquela oração grande, né? É misericórdia, Senhor. E nesse instante, Deus dá o livramento, Deus coloca as mãos e algo acontece. Nós temos um bebê também, né? 1 ano e pouquinho. E às vezes está ali andando, de repente vai bater a cabeça em algum lugar, vai escorregar. Meu Deus, só dá tempo de falar isso. E Deus coloca as mãos e a criança, né? Aleluia, dá o livramento. Às vezes sai uns ralados, né? Quem nunca se ralou. Aleluia, mas o Senhor vai dando os livramentos. E assim a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor. Quando esse povo começou a clamar porque estava numa situação de ser escravo, o Senhor ouviu. Quando o Senhor ouve a oração desse povo, Deus separa um homem para ser o Salvador, o libertador, vamos colocar entre aspas, o libertador e o Salvador desse povo que estava no Egito. Eles estavam sofrendo, eles estavam passando por dificuldades e precisavam sair daquele lugar. Quando nós estamos em situações semelhantes a essa, irmãos, nós pedimos ajuda ao Senhor. E Deus envia alguém para nos ajudar. Às vezes nós não entendemos o porquê que certas pessoas entram na nossa vida, ficam um período, né? E saem da nossa vida. Muitas vezes essas pessoas vêm para nos ajudar. Essas pessoas vêm para nos ajudar a colocar-nos no trilho novamente, no foco, no direcionamento. E aí elas vão para outra missão, para um outro contexto. Deus separa um homem chamado Moisés. E o Senhor fala com ele: eu tenho uma missão para ti. E é uma missão que não é fácil, né? Tirar o meu povo das mãos do faraó. Quem sabe Moisés tremeu um pouquinho, deu um pouco de medo. E quem nunca passou por uma experiência que você teve medo? Há alguns anos atrás, alguns irmãos foram conosco aqui. Não lembro se o pastor Tiago estava, mas eu lembro que o pastor Moacir estava. Nós fomos subir o Pico do Paraná. Lembra? Não sei se o pastor estava aquela vez. E nós fomos subir o Pico do Paraná, talvez alguns já ouviram falar ou já estiveram lá. É o maior pico da região sul do Brasil. Dá mais ou menos 1.800 metros. E a primeira vez que eu fui, nós demoramos 7 horas para chegar. Já com os irmãos foi mais 5 horas, mais ou menos, né? Para nós chegarmos até lá em cima.
E o interessante, irmãos, é que conforme você vai acompanhando a trilha para chegar até lá, você vai passando por diversos obstáculos. E quem tem medo de altura, assim, eu recomendo não ir, sabe? Porque tem uma parte, você imagina assim, um paredão, talvez você tenha visto já na internet, é uma rocha bem grande, e nessa rocha ela tem como se fosse uns grampos, que a gente chama, que eles ficam ali enfincados na rocha. E você vai subindo naquela rocha, naqueles grampos, até chegar na parte de cima. Algumas pessoas colocam algumas cordas, né, para te ajudar, outros vão só na raça e na coragem. Agora, o interessante é que é bem alto, irmãos. Então você vai subindo e se você olhar para baixo, você trava ali. Você trava, dá um medo. Porém, você tem um objetivo, né? Eu quero chegar até o final ou no máximo que eu conseguir. E você passa por aquele momento. Outros momentos da trilha, você passa por lugares que você olha de um lado é um abismo, do outro lado é outro abismo. Então tem só um caminho, porque o caminho é estreito. Glória a Deus, irmãos. Aleluia! E daí você vai indo, vai passando por aqueles vales, muitas vezes, outras vezes você sobe, até chegar lá. Foi um dia que a gente passou alguns medos, né? Alguns medos, mas um encorajando o outro, foi indo, e muitos chegaram até o final. Deus deu uma missão para Moisés. Talvez passou um pouquinho de medo, de receio, mas ele aceitou. E ele foi. Chegando lá, Moisés, usado por Deus agora, testemunha pelo menos 10 pragas e sinais na terra do Egito. Até que o faraó libera o povo para ir para o deserto. Quando Moisés está saindo com o povo, e agora eu vou falar um pouco da história de Moisés, no que ele presenciou de Deus. Além dele ter feito o seu cajado virar uma cobra, eu sei que foi o poder de Deus, mas veja que experiência. Ele joga o seu cajado no chão e o seu cajado se transforma numa cobra. Ele vai e pega o cajado, a cobra, e vira cajado de novo. Depois ele coloca as mãos no seu manto, ela fica enferma, leprosa. Ele coloca de novo e ela fica sarada. Depois ele vê as 10 pragas. Depois ele se depara com o mar vermelho na sua frente. E Deus fala para ele: por que você está clamando? Diga ao povo que marche. E ele diz ao povo a marchar, ele levanta seu cajado, o mar se abre. Nós muitas vezes paramos em frente a situações e nós ficamos pensando: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E Deus às vezes está nos direcionando dia após dia. Tenha coragem, vai em frente e o mar vai se abrir. Glória a Deus. E ele foi e o mar se abriu. E quando eles vão entrando no deserto, outros sinais vão acontecendo. Eu preciso falar do currículo de Moisés para nós entendermos a palavra onde nós vamos chegar. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que em certo momento o povo não aguenta mais aquela alimentação, que é algo diferente, né? E o povo sempre faz isso, né? Nós não somos satisfeitos com aquilo que Deus ele nos dá, a gente quer algo a mais. E Deus foi fazendo milagres. Um deles é o maná que veio do céu. Outro, Deus trouxe codornizes para alimentar o povo. Em um outro momento, a água sai da rocha. E Moisés vai tendo experiências com Deus. E isso nós estamos então agora falando de quem é Moisés. Tanto que para o povo de Israel, até hoje, ele é o maior profeta. Já que eles não acreditam em Jesus como o Messias. A Bíblia vai nos dizer que Moisés vai levando esse povo por 40 anos, com sinais, com prodígios. E certa vez, Deus fala para Moisés: Moisés, vai para o monte, sobe, eu vou falar com você. Moisés vai até o monte e ele fica 40 dias lá. Ele desce, ele sobe de novo, mais 40 dias, e tudo isso em jejum, em consagração. Quando ele desce, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que o rosto dele estava brilhando. Era a glória de Deus sobre ele. Então nós não estamos falando de um homem qualquer. Nós estamos falando de um homem que a Bíblia chama de amigo de Deus. Amigo de Deus. Quando nós falamos de amigo, nós não falamos de conhecido, nem de colega de trabalho. Muito menos vizinho que você vê às vezes. Nem colega de escola ou de faculdade. Nós estamos falando
de amigo, qual Deus chamava para conversar. Agora que nós falamos um pouco sobre esse homem, nós vamos falar que chegou a hora de Deus recolher. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor chama Moisés, depois desse período de 40 anos no deserto. Eles estão chegando na terra prometida e Deus fala assim para ele: olha, Moisés, sobe aqui no monte, eu vou falar com você. E ele vai. O negócio é o seguinte: você está olhando essa terra bonita aí? Pois é, essa é a terra prometida. E eu vou te recolher, assim como eu recolhi Arão. Aí Moisés fala para Deus: olha só que legal, como é bom ser amigo de Deus. Senhor, tem alguém que pode liderar o povo aí? Tem alguém que possa dar continuidade no meu trabalho? Tem alguém que o Senhor possa separar, né? Para continuar essa obra e fazer esse povo entrar na terra prometida? Aí Deus fala para ele: olha, tem sim, Josué. Mas quem é Josué? Nós estamos falando de uma pessoa que vai substituir Moisés. Nós estamos falando de uma pessoa que vai substituir o maior profeta de Israel até o momento. Um homem que é chamado de amigo de Deus. Um homem que viu sinais e prodígios. Um homem que viu a terra se abrir. Um homem que Deus usou poderosamente. Quem poderia substituir ele? Aí Deus fala: Josué. Quem é Josué? Quem é esse Josué? Veja que eles saíram do Egito em mais ou menos 2 milhões de pessoas. Eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Mais ou menos 2 milhões. E agora estão chegando à Terra Prometida, e o número é mais ou menos o mesmo. Mais ou menos 2 milhões de pessoas. Outras, né? Porque a maioria morreu no deserto. Agora você veja que interessante, irmãos. Deus fala para ele: Josué. Não é para substituir o chefe da empresa, o CEO de uma empresa. Não é para substituir alguém que tem ali um comércio. Não. É para levar o povo de Deus para entrar na terra prometida. Não é qualquer missão, irmãos. É algo sobrenatural. E eu vou provar que é sobrenatural. Quem é Josué? Quando nós olhamos na história bíblica, Josué, ele presenciou o povo no Egito. Então ele presenciou as pragas. Ele viu os sinais. Ele estava com Moisés todo o período. Por quê? Porque ele era o amigo de Moisés. Ele era aquele que nós chamamos de servo, de discípulo de Moisés. Aonde Moisés estava, Josué estava. Certa vez Josué assumiu todo o povo hebreu para uma batalha. Enquanto Moisés estava orando no monte, Josué estava no campo de batalha. Então nós vemos que ele era um homem de coragem. Ele era um homem de coragem. Em outro momento desses 40 anos, nós vemos que quando Moisés entrava na tenda da congregação para orar, Josué estava na porta da tenda, esperando o seu líder. Ai. Só que ele não era só um companheiro. Teve um certo momento que ele se mostrou imaturo. Quando? Deus viu que Moisés estava sobrecarregado. E o Senhor falou assim: eu vou distribuir esse espírito que está em você sobre o povo, sobre alguns homens. E isso aconteceu. De repente, muitos homens começaram a profetizar. Foram cheios do Espírito Santo. Porém, 2 deles estavam fora do arraial e começaram a profetizar lá fora. E Josué achou ruim. Josué chegou para Moisés: ô Moisés, você não vai falar nada? Ó, os 2 estão lá fora. Aí, nesse momento, Josué mostrou que ainda não estava pronto. Moisés falou para Josué: ah, como eu gostaria que não só aqueles lá fora, mas que toda a congregação profetizasse, né? Fosse cheio do Espírito. Ali Josué teve uma lição.
Ali ele falou assim, não, eu vou ter que me preparar um pouco mais ainda. Quando Moisés subiu naquele monte, ficou 40 dias, desceu e foi mais 40 dias lá, quem estava no pé do monte? Quem foi com ele até lá? Josué. Então Josué estava pertinho de Moisés aprendendo. Vendo as dificuldades, vendo como se liderava, vendo das dificuldades que o povo passava e das soluções que Deus dava. Mas agora chegou a hora da decisão. Deus fala com Moisés. Prepara Josué. O sacerdote foi lá, preparou Josué. E Moisés não desceu mais do monte. Ali ele ficou. E agora? E agora? Já pensou? Mais ou menos 2 milhões de pessoas olhando para ele e falando, e agora, meu filho? A terra está aí. Eu lembro de uma passagem onde foram 12 espias que Moisés mandou para ir olhar essa terra prometida. 10 deles falaram assim, não dá, não dá. Lá tem gigante. E esse é o problema. Nós se deparamos com gigantes e a gente fala, não dá. Mas Josué foi um dos 2 que disse, dá sim. Josué e Caleb, dá sim. Aí o povo queria pegar em pedra para apedrejar ele. E tudo isso foi forjando o caráter de Josué. Porque as coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, não são para nos derrubar. São para forjar nosso caráter. Às vezes nós passamos dificuldades ministeriais, dificuldades com a família, dificuldade com saúde, dificuldades no dia a dia. A gente fala, meu Deus, mas por que isso? Eu fico pensando, Jó, o que Jó falou? Quando ele perdeu seus 10 filhos, toda a sua fazenda, que era muito grande, ele era o mais rico da região. Meu Deus! O que a Bíblia diz? Ele foi ao chão, ele rasgou as suas roupas, raspou sua cabeça e disse palavras de adoração para Deus. Deus deu, Deus levou, bendito é o nome do Senhor, aleluia! E é nesse nível que Deus quer que a gente chegue, irmãos, em um nível que a gente tenha uma entrega para Deus a tal ponto que independente se a minha fazenda foi destruída, independente se eu perdi algo, mas o meu coração, ele está no Senhor, aleluia. Esse é o ponto. Não que nós não sintamos aflição, dor ou tristeza, mas a nossa fé está no Senhor. Josué, ele passou por um período de aprendizado. Mas chegou a hora dele assumir. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, irmãos. Depois que Moisés ficou no monte e dali ele foi recolhido, Deus falou com Josué. Isso que nós lemos, eu vou repetir para os irmãos. Mas eu vou repetir só a parte 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque você vai fazer esse povo entrar na terra prometida. E sabe quantas vezes Deus falou? No mínimo, 7 vezes Deus falou com Josué, animando ele. Se esforça, tenha bom ânimo, tenha coragem. É porque a missão era difícil. Eu quero dizer, irmãos, que Deus só dá missão difícil para quem, aleluia, suporta. Para quem não suporta, então se você está passando uma dificuldade, sabe que Deus, Ele sabe o teu limite. Ele sabe o teu limite. Quando nós passamos por momentos de dificuldade, Deus sabe o nosso limite. O que Ele falou para Satanás? Quando Satanás chegou nele e falou de Jó, ele falou, pode ir. Mas eu vou tocar nele, eu vou tirar as coisas. Pode ir. Mas eu vou tocar na vida dele. Pode ir. Porque Deus está falando para Satanás, eu sei quem são os meus, eu sei o tanto que ele aguenta, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Josué se anima. Porque quando Deus fala com a gente, irmãos, é como se a gente tomasse assim uma vitamina, uma B12, né? Aleluia! Você dá aquela animada, você fala, agora eu vou. Eu vim até aqui cansado, eu vim até aqui com dificuldades. A prova que eu tive medo dela, essa luta com a minha família, com a minha esposa, essa luta no meu trabalho que eu achei que não tinha solução. Quando Deus fala com a gente, não sei os irmãos, mas em mim
ânimo, irmãos. Eu posso estar de joelhos, se arrastando, mas Deus está falando que está comigo. Deus está falando. Aleluia. Certa vez Moisés disse para Deus, olha a ousadia desse homem. Ele disse: Senhor, se o Senhor não continuar conosco nesse caminho, nós não vamos sair daqui não. Nós só vamos se mexer se o Senhor falar que vai estar conosco. Deus falou: vou mandar anjo. Moisés falou: não, eu quero o Senhor. Eu quero o Senhor comigo. Porque quando Deus está conosco, irmãos, a gente passa por qualquer momento. Quando nós temos a certeza, chore, mas chore dentro do propósito. Chore, mas chore porque está na obediência. O difícil é chorar quando nós estamos fora da presença de Deus. O difícil é chorar quando nós tomamos um passo que não é da vontade de Deus. O difícil é chorar quando nós estamos fora do propósito de Deus. Aí é difícil, irmãos. Mas quando estamos no propósito, o Espírito consola, o Espírito aviva, o Espírito levanta. Josué recebeu essa palavra de Deus. Tenha coragem, tenha ânimo, você vai conseguir. Eu vou estar com você. Obedece a minha lei e eu vou estar com você. Mas sabe o que acontece um pouquinho para frente? Versículo 18. Olha isso aqui que a Bíblia vai nos dizer. O povo chega para Josué e diz para ele: tenha bom ânimo, tenha coragem. Meu amigo. Se Deus falar, é maravilhoso, né? Já é tremendo. Para nós é o suficiente. Mas como é bom quando alguém chega e fala para você: está ruim o teu serviço, né? Mas Deus vai te dar vitória. Eu estou com você nessa daí. Eu estou com você nessa daí. Ei, como é bom ter amigo. Como é bom ter uma amiga. Como é bom ter uma pessoa que você fala assim: eu posso contar. Ter um esposo, ter um filho, ter uma filha, ter uma esposa que chega e te anima, que te levanta e fala: ei, nós estamos juntos nessa, não está sozinho não. O povo chegou para Josué e falou: tenha bom ânimo, meu filho, aleluia, agora o nome do Senhor, tenha coragem, nós estamos contigo, vai dar certo, aleluia. Josué fala: então tá bom, então vamos separar 2 espias para olhar a terra. Os 2 espias foram olhar, olharam a terra, voltaram e falaram: é boa, vai dar certo. Olha que diferença, irmãos. Josué falou: então tá bom. Aí Deus vem e fala com Josué: Josué, o negócio é o seguinte, ó, hoje eu vou mostrar que eu estou na tua vida, assim como eu fui na vida de Moisés. Não tenha medo. Não tenha medo. Ele fala assim: ó, Josué, o negócio é o seguinte, prepara o povo, prepara a arca da aliança, prepara os sacerdotes, coloca a arca da aliança sobre os sacerdotes e eles vão caminhando. Quando eles chegarem no Rio Jordão e os sacerdotes com a arca tocarem nas águas, as águas vão se abrir. Já pensou? O que Moisés fez? Levantou o cajado, viu o mar vermelho, e Deus falou: vou fazer com você, para o povo saber que eu sou na tua vida. Aleluia. Aleluia. Ele falou: tá bom. E é aqui que entra a parte do milagre que eu falei. Colocaram a arca, lá vem os sacerdotes, mais ou menos 500 metros para trás. O povo ficava 500 metros para trás. E hoje ele está aqui. Aleluia. Aleluia. Antes a arca da aliança, né, o povo não chegava muito perto, que simbolizava, né, a presença de Deus, porque ali ele se manifestava. Mas agora ele está aqui. Aleluia. Acessível. Pela graça e pela cruz. O povo vai indo. O sacerdote chegando. Quando eles vão chegando no rio, o rio... Os sacerdotes vão entrando. E eu imagino Josué, né? Agora sim. Agora Deus mostrou que está comigo. Agora Deus mostrou que está com esse povo. Agora sim, aleluia. E foi indo. Foi indo, foi indo. O povo atravessou. E o primeiro obstáculo era a cidade de Jericó. Os irmãos conhecem a história, como difícil era, uma cidade murada. A muralha era tão grande que cabia uma casa em cima da muralha. Eu imagino Josué: poxa, já de começo uma dessa. Se fosse né, 1 a 1 na espada, talvez era mais fácil. Agora como é que vamos entrar nesse lugar aí? Deus fala para ele: fique sossegado, eu vou mostrar que eu é que faço. Sabe por que a gente tem medo muitas vezes, irmãos? Porque
Porque nós confiamos no que nós vamos fazer. Nós confiamos no que nós sabemos. Nós confiamos naquilo que nós podemos. Mas, hoje foi falado aqui na ministração do louvor, a glória é dele, o poder é dele, ele seja exaltado. O que nós fazemos é uma preparação de busca. Quem faz o milagre é ele. Aleluia. E era isso que ele estava ensinando para Josué e para o povo. Vocês estão com medo? Vocês acham que não vai dar? Só faz o que eu estou mandando. Dá 13 voltas em 7 dias e vocês vão ver essa muralha cair. E eles vão. 1, 2, 3, na 13ª. Eles gritam, eles buzinam, eles fazem ali um barulhão. E a muralha cai, sem dinamite, sem bomba nuclear. O povo entra e conquista a terra. Nós estamos falando, irmãos, de um homem que teve coragem para assumir um grande compromisso. Nós estamos falando de um homem que ele teve vitória sobre 31 reis. 31 reis. Você já imaginou isso aí? Josué foi para frente, foi para cima. Se Deus está comigo, Deus vai me dar a vitória. Nós precisamos se aprofundar com Deus. Quando estamos cheios de Deus, não tem limite, irmãos. Não tem limite. Deus vai nos direcionando no que fazer. Quem sabe alguém hoje entrou aqui e disse, poxa, eu estou com receio de fazer isso, de tomar uma decisão. Eu imagino que Josué também teve receio. E às vezes nós temos receio por respeito a Deus. Não por ser covarde. Mas eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero tomar uma decisão de desagradar Ele. E isso é louvável. Mas quando Deus fala, vai tranquilo. 31 reis conquistando a terra prometida. Esse homem chamado Josué, irmãos, foi um exemplo para todos nós. E é sobre ele que eu queria falar nessa noite. Mas eu não posso deixar de falar sobre um outro homem chamado Paulo. Antes dele entregar sua vida para Jesus, ele perseguia a igreja, ele maltratava a igreja. Mas quando ele aceitou a Jesus, ele foi perseguido, ele foi maltratado. Ele ia para as cidades, apedrejava ele. Ele ia para outra cidade, pegavam ele, espancavam ele. Mas ele continuava na missão que Deus tem. Eu não sei, irmãos, qual a dificuldade que você está tendo. Se é qual eu estou tendo. Mas o que Deus espera de nós é o que Ele falou para Josué. Esforça-te e tenha bom ânimo. Se esforça, tem bom ânimo, vai dar certo. O que Deus espera de nós é nós passarmos as dificuldades de um casamento. Ser um bom esposo. Ser uma boa esposa. Porque o normal é estar com 1, 2, 3, 4. O normal é estar com 1, 2, 3, 4. O normal para o mundo é adultério, é prostituição, como o pastor leu hoje no começo. O normal para o mundo é não respeitar a esposa. É a esposa não respeitar o esposo. Esse é o normal. Mas Deus está falando, tenha coragem, seja diferente, aleluia. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Respeite o seu esposo como a igreja respeita a Cristo. O normal é os filhos, somos filhos desobedientes aos pais. Mas os corajosos falam, sim, Senhor, a bênção, Pai, a bênção, Mãe, aleluia. Porque o mundo, ele quer nos levar para um destino. Mas os corajosos falam, não, eu vou seguir a palavra de Deus. Eu vou seguir a orientação do Senhor. Eu vou tomar como ânimo, como esforço. O normal são pais que não têm tempo para os seus filhos. Isso é o normal. Mas o que Deus quer de nós é nós sentarmos no chão, pegar o brinquedo, pegar a boneca, se sujar, aleluia. É isso que Deus quer, toma coragem, mas eu não tenho tempo. Toma ânimo, toma coragem
Organiza a sua agenda. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós falamos de coragem, nós pensamos em enfrentar exército. O primeiro que nós temos que enfrentar somos nós mesmos. Deus falou o que para Josué? Esforça-te, tenha bom ânimo. E ele disse, obedece, e depois eu estarei contigo. Vence você mesmo. Porque é difícil acordar na madrugada para orar. Porque é difícil jejuar. Porque é difícil ser diferente. Porque é difícil as pessoas olharem para nós e falarem, você é diferente, né? Você não entra na piada. Você não tem piadinha de mau gosto. Não, eu sou um cristão. Eu tenho coragem para dizer, eu sou um cristão, eu sou diferente. No trabalho, na faculdade, em casa, na escola. Eu sou diferente, aleluia. Era isso que Deus estava mostrando, pegando o povo de Israel como exemplo e mostrando para as nações, olha, é assim que eu quero que me sirvam, aleluia. É o que Deus espera de nós. Tenha coragem. Tenha coragem para ser diferente no trabalho. Porque o normal é assim, o patrão passa, faça isso, tá bom, faz a metade. Mas o Senhor está nos chamando hoje, tenha coragem para ser diferente. Alguém vai dizer, olha lá, fica bajulando. Não, Deus está falando, é diferente. É diferente. Está se esforçando. Não tem medo. Enfrenta, vai para frente. Aí o chefe fala assim, vamos conseguir as metas. Aí alguém fala, mas o cristão fala, vamos mesmo. E vamos passar ainda. E vamos para cima. Aleluia, glória a Deus. Aí o pastor fala, vai ter evangelismo, você é o primeiro a chegar, aleluia, glória ao nome do Senhor. Vai ter ministério aqui, vai ter um departamento aqui, eu estou junto, glória a Deus. É isso que o Senhor espera de nós, esse despertar, de não ter medo de coisas que chegam até nós, de oportunidades que chegam até nós, é dizer, não, eu vou para cima mesmo, o que é para fazer? É para ajudar com as crianças, vamos ajudar com as crianças, é para ajudar com os jovens, vou ajudar com os jovens, não tenho medo não, eu não tenho medo de ministério, aleluia. Não tenha medo do ministério, tenha respeito. Ame o que você faz, é um privilégio. Porque às vezes lá no trabalho nós damos 100%. Mas às vezes no ministério, poxa, é tão difícil. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É verdade, irmãos? Estou mentindo? Mas irmão conhece como eu prego, né? Deus nos direciona dessa forma. Deus quer despertar em nós coragem. Mas não é só coragem para uma guerra, irmãos. Uma guerra entre países, como eu estou explicando sobre Josué. É a guerra diária que nós enfrentamos aqui, irmãos. É o despertador tocar, e você ter coragem de falar, eu vou enfrentar mais esse dia, porque tem dia que nós não temos coragem de levantar da cama, eu estou mentindo. Tem dia que nós não temos coragem nem sequer de levantar da cama e de falar, meu Deus, se eu pudesse, hoje eu não sairia. É verdade, irmãos. Tem dia que a gente fala assim, meu Deus, nem para a igreja eu vou, porque parece que não adianta. Eu vou e eu volto a mesma coisa, ou eu vou e eu não tenho a resposta, mas Deus está falando aqui, só com Josué ele falou 7 vezes, e conosco ele tem falado diariamente, eu sou com você, não tema, vai para frente, vai para cima, Deus vai te dar vitória, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O Senhor está falando conosco de uma coragem diferente, em um patamar diferente, em um patamar que muitos não entendem. Aleluia. É o que Deus tem para nós. E eu gostaria de te convidar a ficar em pé. Aleluia. Poderoso Jesus, aleluia. Aleluia. Nós lemos em Josué 1, 5 e 6, 18. E Josué quer dizer Deus da salvação. Quando nós falamos de salvação, nós entendemos que teve um que disse assim, eu vou. Quem vai? Eu vou. Mas eles são pecadores. Mas eles vão escarnecer. Eles não vão obedecer. Mas eu vou. Mas eles vão cuspir em você. Mas eu vou. Mas eles vão te crucificar. Mas eu vou. Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Ele teve coragem para assumir o nosso lugar, os nossos pecados. E hoje Ele nos convida, não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo das adversidades. Vai para cima. Porque Ele disse antes de subir, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode fechar os seus olhos? Como é bom ser surpreendido por Deus. Deus nos dá uma bênção que nós não esperávamos. Não tem como surpreender Deus, mas tem como fazer algo diferente só para agradar Ele. Ter coragem e dar mais um passo. Eu não sei se todos que estão aqui já entregaram suas vidas para Jesus, mas se você ainda não entregou a sua vida e fez um propósito com Deus, não adianta ter coragem para trabalhar, ter coragem para ser marido, ter coragem para ser esposa, ter coragem para ser filho, ser um bom filho, ser um bom trabalhador, funcionário, patrão, enfim. Se você não tem coragem de entregar a sua vida para Jesus, eu digo uma coisa que não vale. Mas se você tem coragem de primeiro falar assim, eu vou entregar a minha vida para Jesus, a partir de hoje, a minha vida será diferente. A partir de hoje, a minha história será diferente. Aleluia. Isso é um passo de fé. Se você quiser fazer isso agora, eu gostaria de fazer uma oração. Se você puder, ore comigo. Esse é o momento que nós vamos conversar com o nosso amigo. Jesus disse assim, não vos chamo mais de servo, mas chamo-vos de amigos. Você pode abrir o seu coração para falar com Ele? O que está te incomodando? O que está tirando a tua coragem? O que está atrapalhando? Qual é o obstáculo? Qual é o obstáculo para você enfrentar? O que está impedindo você de ir adiante? Especialmente na sua fé. Aleluia. Você pode falar com Deus? Pode começar a orar. Senhor Deus, a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, Senhor. O Senhor, meu Deus, levantou, chamou, vocacionou a Moisés. Depois o Senhor fez o mesmo com Josué. Depois nós vimos a glória do Senhor através de Jesus, o nosso Senhor e Deus. Ó Deus, nós vimos os apóstolos tomando coragem em meio à perseguição. Nós vimos, ó Pai, enquanto a igreja era assassinada, morta, os apóstolos, os irmãos continuavam firmes. Eu quero pedir, meu Deus, que o Espírito do Senhor venha sobre nós. A Bíblia nos diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem. Aleluia. Senhor, derrama sobre nós, para que nós possamos, ó Pai, sair daqui hoje, não amanhã, não depois, nesse momento, com coragem. Coragem para acordar pela manhã e dizer, eu vou enfrentar, mas esse dia aí vai ser uma bênção. Aleluia. Eu vou para o meu trabalho e será uma bênção. Eu vou para o ministério e será uma bênção. Aleluia. A minha família será uma bênção. Em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Em 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 nome do Senhor Jesus, Pai. Derrama sobre nós, ó Deus amado, uma unção. E que o amor venha no nosso coração, como foi falado hoje. Porque aonde o amor habita, o medo não pode habitar. Deus, aleluia. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor.
Muda essa situação, meu Deus. Muda, traz resposta. Traz resposta, meu Deus. Traz resposta. O Senhor, Pai, tem direcionado meu espírito sobre situações no trabalho, meu Deus. Aonde esta vida está trabalhando, Senhor, e tem enfrentado algo difícil, Senhor. Meu Deus, dá vitória. Dá vitória. Dá vitória. Nós fazemos como Moisés hoje. Nós intercedemos, ó Pai. Nós intercedemos como Moisés, Senhor. Dá vitória para essa vida lá no seu trabalho, meu Deus. Oh, Senhor, dá vitória, Pai. Abençoa. Abençoa este casamento. Abençoa. Eu entrego nas tuas mãos. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus, tu és poderoso. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero pedir à igreja oração pela minha vida, pela minha família. E que esta palavra seja a nossa janta bem reforçada desse dia. Amém? Nós possamos estar degustando dela. Eu creio que algo maravilhoso o Senhor já fez por nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe.